Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Amém, glória a Deus. Bom dia a você que está em casa, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Bom dia, irmão Henrique. Bom dia, irmã Caio. Bom dia, escola. Bom dia! Bom dia a você que está nos assistindo. Que o Senhor Deus possa estar lhe abençoando e que você possa se sentir abençoado a estudar conosco mais um ano bíblico. Amém. Nesse momento, convido a todos que estão aqui e também você que está em casa para nos prostrarmos diante do trono de Deus e falarmos com o nosso Senhor. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por mais uma semana, por mais um dia que o Senhor nos proporciona, meu Pai. Sabemos que até aqui o Senhor nos conduziu, tudo mediante a Tua grande e infinita misericórdia, meu Pai. Senhor meu Deus, encontramos na Sagrada Escritura que mesmo após a queda do homem, o Senhor sempre esteve em busca dele, meu Pai, desejando lhe conceder a salvação. E nós, mediante a fé, nos apropriamos dela, meu Pai, a fim de sermos justificados e termos paz contigo. Nesse momento, cremos, meu Pai, pela fé, que Jesus, meu Pai, está investigando os casos dos mortos e também, meu Pai, que muito em breve, antes dele sair desse santuário, irá investigar os casos dos vivos. Pode ser que isso já tenha começado e não saibamos, meu Pai. Mas a única coisa que eu te suplico é que o nome de cada pessoa que está nos ouvindo agora, meu Pai, esteja registrado fielmente no livro da vida e os seus pecados apagados para todo sempre do livro de registro, meu Pai. Que nós possamos ter o privilégio e o prazer de nos encontrar com o Cordeiro quando ele retornar nas nuvens do céu, não fazendo parte, meu Pai, dos hipócritas que desejarão fugir, que desejarão a morte, meu Pai, mas sim daqueles que dirão: este é o nosso Deus em quem aguardávamos e ele nos salvará. Confiamos em Ti pela fé, depositamos nossa salvação no sangue do Cordeiro e confiamos também no poder de Teu Santo Espírito para nos transformar e nos habilitar a sermos cidadãos celestiais. Em nome de Jesus, amém. Com esse intuito, vamos todos juntos entoar o hino de número 226, É Manhã no Coração. Lord.
Deus, por esse momento que tivemos juntos. E uma das promessas que Deus deu para o seu povo e também para o mundo é que antes de Jesus sair do santuário celestial, ele teria um povo que teria a Bíblia e ela só com uma única regra de fé e norma de conduta. Nesse momento, nós vamos fazer o que, irmão Henrique? Nesse momento, vamos decorar o texto que se encontra lá em Tiago, capítulo 5, o versos 7 e 8. Então, no 3, vamos recitar o verso? 1, 2, 3. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Amém. Glórias a Deus por este momento que tivemos aqui. Que possamos compreender que a vinda do Senhor é próxima e repentina, mas Ele nos deseja abençoar com essa promessa aqui em Tiago 5, 7 e 8, aguardando com paciência até que recebamos a chuva serôdia, quando Ele nos habilitará para estarmos para sempre com Ele. Que o Senhor conduza você no nosso estudo e tenha um bom dia. Deus abençoe e tenha um bom dia você aí de casa. Amém. Bom dia para você que acordou nesse dia tão bonito. Eu estava ali sentada no banco da igreja, olhando para fora. Todos os dias é um grande espetáculo que o Senhor Deus nos oferece. Você tem apreciado isso? Você tem reconhecido como nosso Deus, em sua maravilhosa bondade, em sua grandeza de amor, né? Imensidão de amor, tem ofertado isso para nós? Que coisa boa! E se você parar, você vai ouvir os passarinhos. Aqui tem muito passarinho. Observei as flores hoje de manhã e pensei como Deus é bom. E você sabia que o Senhor Deus conhece nosso nome, nosso endereço, quantas pessoas moram na nossa casa. Conhece exatamente tudo o que se passa conosco. Até os fios dos cabelos de nossa cabeça estão contados. O Senhor Deus tem interesse pessoal por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante, não guarda rancor, não guarda, mantém-se a nosso favor todo o tempo, só se afasta de nós se nós quisermos, mas Ele se mantém ao nosso lado. Que coisa tremenda! Bom dia, igreja! Bom dia! Escola de profetas querida, que o Senhor Deus abençoe. Que privilégios eu tenho tido na vida, que privilégios de morar aqui, de estar aqui, de participar destas coisas que o Senhor Deus tem dado a esta casa. Esse é das grandes bênçãos da minha história, o ano bíblico. O ano bíblico, ele tem a capacidade de fazer a gente entrar num mundo, numa história, num momento especial da vida de Deus e da vida dos vencedores, como poucas vezes se teria oportunidade. Outra grande bênção é você ter este material na sua mão, os versos bíblicos, né? E estes versos decorados, porque daqui uns dias mesmo, irmãos, estamos chegando no momento, daqui uns dias nós precisaremos como nunca
de ter esses versos no coração, porque a Bíblia nos será tirada. Que chance temos tido de poder entrar em contato com isso. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria, que privilégio. Nós somos privilegiados. O Senhor mandou a Bíblia para a terra, o Senhor nos cobriu de bênçãos e nos deu tantas chances, tantas oportunidades. O que o Senhor Deus fez com João, Ele quer fazer com qualquer pessoa deste planeta. Quando eu insisto com vocês, meus irmãos queridos, que o Caim não precisaria ter se perdido, não precisaria ter havido uma só pessoa perdida na terra, eu estava querendo dizer exatamente o que o Senhor nos ensinou nessa manhã, com o capítulo 55 do livro Atos dos Apóstolos. Que capítulo fabuloso, sim ou não? Sim. Vocês se sentiram elevados, pararam para pensar, li um pedaço e falavam, nossa, que coisa gloriosa. Esta é o testemunho, a revelação do testemunho de uma vida que foi transformado pela graça de Deus. Na vida do discípulo João é exemplificada a verdadeira santificação, meus irmãos. A verdadeira santificação é o que aconteceu com ele. Durante os dias de sua íntima relação com Cristo, ele teve lutas terríveis e lhe foi revelado a sua vida. E o interessante é que a palavra aqui, a mensagem nos diz com clareza que ele foi muitas vezes advertido e admoestado por Cristo, mas não parou aí. A linguagem que é usada é dita que ele aceitou a admoestação e a advertência. Ontem foi o dia de avaliação dos alunos, né? E eles estiveram na minha sala, eu disse para eles, a minha sala é uma sala de bênção para você. Aqui quando você entra, você vem para ouvir. Olha que bênção, aonde você pode melhorar e louvar a Deus, ajoelhados juntos, agradecer o que Deus já tem feito. João entendia isso. Algumas pessoas não entendem que ser observado, ser ajudado é bênção. É um motivo de alegria. Você pode olhar e falar, obrigada, Senhor, porque tem alguém me dizendo onde eu tenho que melhorar. E interessante que aqui diz que ele foi muitas vezes advertido e admoestado. E aí o que ele fez? Aceitou a admoestação. Isso me enche o coração, né? E é comunicado que ele, daquele temperamento ácido, ruim, vingativo, terrível, difícil de ser trabalhado, era um homem que, na verdade, quando alguém olhava para ele, dizia que ele não tem solução. O filho do trovão. Quem observava dizia, eu não quero que minha filha se case com um homem desse. Muito menos quero ele para a companhia de minha família. Não quero uma pessoa assim. Uma pessoa difícil, temperamento ruim. No entanto, a longanimidade, o poder, a ternura, a majestade, brandura, vigor e paciência de Jesus atraíram o coração de João, de maneira que ele ficou tão impressionado que daqui uns dias aqueles atributos que tanto ele observava passaram a ser dele, porque o Senhor Jesus, o amor, o transformou. Ele submeteu o seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo e o divino amor operou nele a transformação de caráter. Aleluia! Ele fez o que? Ele se submeteu. O que é se submeter? Gente, eu vou dizer para vocês que a coisa mais terrível que se pode encontrar é uma pessoa que passa pela vida sem ter aproveitado a chance de se transformar numa bênção. Continua um problema. Quanto mais os anos passam, mais a gente vai adquirindo atitudes, detalhes que vão tornando nossa vida difícil e difícil as pessoas com quem convivemos. Mas o Senhor Deus vai nos dando chance, você não precisa continuar assim. João entendeu isso. E foi por isso que ele se tornou uma bênção tão grande. Em evidente contraste com a santificação da vida de João, nós temos a situação miserável da vida de Judas. Os dois viveram na mesma época, os dois estiveram sob o mesmo teto, comeram a mesma sopa, dormiram no mesmo lugar, aproveitaram as mesmas oportunidades, viram os milagres de Jesus, andaram por onde Jesus andou, Jesus mostrou e os enviou, Judas também foi enviado, João foi enviado junto com os outros, né? Os 12 foram enviados, eles trouxeram a bênção de Deus, o poder do Espírito de Deus foi soprado sobre eles, eles estiveram na mesma posição. No entanto, um aceitou e o outro repeliu aquela situação. O que é repelir? Não aceito, não quero. Eu prefiro as coisas que me agradam. Preciso te explicar isso daqui, porque eu não posso deixar de ler nas palavras que a inspiração conseguiu. Diz assim, ó.
João guerreou ferozmente contra as suas faltas. O que é guerrear? É uma guerra, irmãos. É uma guerra. Quando é usada essa linguagem, é uma guerra. É uma guerra. A pessoa diz assim, mas eu sou assim, o meu temperamento é assim, eu sou desse jeito, a minha cara é desse jeito. Irmãos, a coisa não funciona assim. Não é dessa forma. Você está assim, mas esse não é o plano de Deus. Nunca foi. O Senhor Deus não esperava isso. O Senhor Deus lhe concede o mesmo que concedeu a Judas, o mesmo que concedeu a João. Só que João guerreou ferozmente contra as suas faltas, mas Judas violava a consciência e cedia à tentação, mas se lhe robustecendo os hábitos do mal. Como assim? Não vou fazer isso. Isso vai me humilhar. Não vou fazer isso não. Isso aí vai ser chato para mim, eu não quero isso, não foi assim que eu aprendi, eu vim de outro... Ele se achava... Judas, eu já expliquei para vocês aqui no ano bíblico, Judas se achava o melhor, ele achava que sabia mais que os outros, ele achava que as pessoas outras eram ignorantes, que ele tinha mais capacidade, que ele estava num meio onde ele era o melhor. Que terrível, que pensamento horroroso, isso bloqueia a pessoa de aprender. Judas estava bloqueado por sua própria incapacidade, olha só, de mudança, olha só. A prática das verdades que Cristo ensinava não correspondia aos seus desejos e seus propósitos. Eu não quero isso. Isso aí eu não gosto. Ao invés de lutar e dizer assim, eu não gosto, mas isso é o que Deus está pedindo, eu vou lutar a favor. Vocês entendem a diferença? Não é o que você gosta. O Senhor Deus não veio nos ensinar coisas gostosas e boas. Ele veio nos ensinar o que é certo. Te assusta que eu preciso te explicar uma coisa. A linguagem da sociedade hoje, se a pessoa está feliz... então está bem. Não é isso. O grande compromisso de Deus conosco não é felicidade. Ele não veio tentar fazer você e eu felizes. A nossa felicidade não é aqui. O compromisso de nosso Deus conosco é a santidade. O Senhor Deus, a gente não tem que dizer, a gente fala, não, você aceita essa vida homossexual do seu filho? Se ele está feliz, você aceita essa pessoa que está vivendo com outra pessoa que não é seu marido, sua esposa? Não, se ele está feliz... mas essa comida que seu filho está comendo, não, mas se ele está feliz, não existe isso. Não é a felicidade, não é isso. O compromisso de Deus é o que é certo, não o que você gosta. Isso é tremendo. Enquanto não entendermos isso, não lutaremos pelas situações. Temos que lutar, dizendo, se Deus disse isso, é isso que é o correto, e eu vou atrás. E tudo reside, meus irmãos, no grande problema da educação que tivemos. Por um tempo nós fomos educados, por outro nós mesmos tentamos educar a nós mesmos com aquilo que gostamos. E este é o grande problema, foi esse o problema de Judas. Em lugar de andar na luz, escolheu caminhar nas trevas. Os maus desejos, a cobiça, as paixões vingativas. Como é que você sabe se você é vingativo? Quando uma coisa está errada, na qual você será prejudicado, como é que você age? Vocês já viram aquelas pessoas? Gente, uma das coisas mais terríveis do mundo. Você sabe quem é a pessoa quando ela trata bem a pessoa de quem ela depende. Como é que ela trata quem ela não depende? Aí você descobre quem é a pessoa. Isso é muito sério. Você quer descobrir quem é você? Faça esse teste com seu próprio coração. Ele permitiu que a cobiça, pensamentos soturnos, paixões vingativas, tenebrosas, foram acariciados até que Satanás tomou pleno controle. Que triste essa frase. Até que Satanás não é que tomou controle, tomou pleno controle. Que terrível. Que terrível. Quando você vê que você tem ciúme, que você tem inveja, que você tem esses sentimentos que são do mal, são do inferno, deve lutar ferozmente contra isso. Deve lutar ferozmente. Judas e João representam os dois grupos que existirão até o final da história desta terra. Os dois grupos, porque na verdade, meus irmãos, eu quero garantir a você que está em casa, que todas as pessoas da terra, pensa aí asiáticos, russos, europeus, africanos, os estadunidenses, os da Sul-América, todos os seres humanos da terra terão a chance de mudar em sua esfera. Terão a chance de estar com o Senhor dentro da sua esfera. Já percebeu que alguns têm mais chance do que outros? Porque precisam mais. Uau! Porque o Senhor Deus precisaria fazer por eles uma obra imensa. Esses dois grupos, né? É muito interessante essas duas classes.
Ambos tiveram intimamente ligados com Jesus, experimentaram o mesmo privilégio de ouvir-lhe os ensinos. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter. Ambos tiveram acesso à graça divina que transforma o caráter. Mas ao passo que em humilhação um estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas ouvinte apenas. Aquela pessoa que diz, não, isso eu já conheço, isso eu já sei, preciso estar ouvindo, é repetição, eu não quero. Ouvinte apenas. Não estava ali implorando a ouvir cada vez, Senhor, me muda, me transforma, cuida, Senhor Deus, da minha vida, tem misericórdia. Uma transformação a que nós vemos na vida de João é o resultado de uma luta com Cristo, é o resultado da comunhão com Jesus. O que é comunhão? Por isso, todos os dias, andando, pensando, mantendo esses versos na cabeça, no coração, na história, passando o dia com esses versinhos dentro do bolso, correndo com Deus, dizendo, Senhor, me ajude. E o incrível é que esses versos, irmãos, isso me enche o coração. Estes versos, eles têm a capacidade de fazer com que a nossa mente seja voltada, como se você estivesse indo para cá, o verso bíblico, a música celeste, as coisas do céu nos fazem trazer para cá. E a palavra de Deus, ela não envolve só uma área, ela é holística, ela vai em tudo que é lado da sua vida, ela não transforma só um pedaço, transforma todo ser, todo ser. Só que no desejo de abnegação, que nós somos transformados de glória em glória, e vocês sabem que essa transformação acontece diariamente e leva toda a vida? Sabem disso ou não? Diariamente, e leva a vida toda, que bom. Não existe pessoa que a gente diz está pronta. Dentro de sua esfera, dentro da sua história de vida, ela está continuando a aprender. Agora, uma coisa que me impressionou, quando perguntam, sede santo como Deus é santo? Vocês lembram que esses dias nós comentamos a respeito disso aqui? Na lição de hoje está mais claro ainda a impressão que Deus deve ter e que Deus exige de nós. Qual é? Veja o parágrafo que começa, João ensinava a santidade em suas cartas à igreja. Ele teve em sua vida e ele ensinou para o povo, ele ensinou para nós. Mas veja como é essa tal de santidade. Observe últimas linhas deste parágrafo, diz assim, como Deus é santo em sua esfera, assim deve o homem caído, mediante a fé em Cristo, ser santo na sua. O que significa isso? Deus não é caído, você é caído. Você tem pais que tiveram problemas, você vive dentro de um ambiente com dificuldade. Ele diz, assim como Deus é santo na esfera dele, sede santo na sua esfera. Isso não significa que nós temos desculpa para continuar com os nossos erros de caráter como Judas pensava. Muitas vezes, na cabeça de Judas deve ter passado isso. Eu não consigo sair disso, eu fui criado assim. Eu permaneço assim, foi desse jeito. Não, você pode pela graça e poder de Deus. Isto, vencer os defeitos de caráter como João venceu, é possível. Mas isso não te torna sem a capacidade de pecar. A natureza pecaminosa será tirada só quando Jesus vier. Irmãos, aqui nesse próximo parágrafo que está escrito, aquilo que no sábado eu preguei para vocês pela manhã. Eu disse a vocês, o compromisso de Deus com o homem não é saúde, não é felicidade e nem dinheiro. Lembra disso? É possível que você fique pé pobre. E, aliás, eu vou lhe dizer, você vai ficar. Você vai conseguir fugir só com a roupa do corpo. Coitado de quem ficar guardando alguma coisa, né? De quem não investir no que é bom. Lembrando de Noé. Quando Noé, Deus mandou ele fazer a arca, o Senhor Deus não deu um conto. Era das grandes elevações da época, de muito dinheiro precisou ali. E ele usou que dinheiro? Ele cumpriu o que Deus pediu. Que dinheiro ele usou? O dele. Quando você acredita, você investe. Toma aqui. Deu todo o seu dinheiro para a obra do Senhor acontecer em sua época. Ele investiu tanto que chegou uma hora que ele deve ter dito para a mulher, vamos morar dentro da arca, agora acabou tudo. Até nossa casa eu empenhei tudo. Ele empenhou tudo. Entrou dentro da arca. Foi o único que investiu tudo. Quando ele saiu da arca, ele era dono do mundo. É assim com Deus. Ele disse, quem der aqui na terra, eu devolvo 100 aqui, mas no céu uma quantidade tremenda. É isso que ele fala. Confie, você não é dono de nada aqui, ofereça naquilo que vai ficar para sempre. E foi isso que o Senhor Deus tentou mostrar aqui. O compromisso de Deus conosco não é felicidade, não é dinheiro, nem é saúde. Deus não é uma máquina de trazer bênçãos aos homens. Ele não veio salvá-los porque tinha pena deles. Ele veio salvá-los porque havia os criado para serem santos.
O compromisso de Deus conosco é santidade. Viu o verso que está aqui nesse próximo parágrafo? Ele os escolheu desde a eternidade para que fossem santos. A razão de Deus ao vir atrás de nós é esta. E é por isso que o Senhor Deus trabalha nisso. A verdadeira santificação vem por meio da operação do princípio do amor. Como assim? Presta atenção, que coisa séria. Ó, quer que eu te fale duas primas, aliás, duas irmãs gêmeas. Santificação e abnegação são irmãs gêmeas. Não existe uma sem a outra. Quer santificação? Pode ter certeza que você vai precisar de abnegação. Vamos ser honestos uns com os outros. Quais são as coisas que você precisa abnegar? Quando o aluno chega aqui, eu pergunto, o que tiraria você do trabalho de Deus? Quais são as coisas que, se acontecesse, você sairia? Aí quando a pessoa pensa, eu vejo no rostinho que está meio assim, esse é meu trabalho, de ler o rosto, né? O que te tiraria do trabalho de Deus é isso que você tem que abnegar. Essa é exatamente a tua abnegação. O que tiraria você do trabalho? Um xingão de alguém? Um olhar feio? Um trabalho pesado? Uma luta? Uma dificuldade? Essa é a sua abnegação. É isso aí que você tem que vencer. Sabia? Satanás sabe quais são os nossos pontos fracos. Se eu fizer tal coisa, essa pessoa pula fora. É isso que eu digo, que ele diz. Então eu vou fazer. E você tem que nessa hora dizer, não, pela graça e poder do Senhor, eu estou nas mãos do Deus eterno. Todos que venceram tiveram que dizer isso. Os que desejam alcançar a bênção da santificação têm que primeiro aprender o que seja abnegação. E o Senhor Deus diz que não existe como uma pessoa aprender santificação sem serviço. Irmãos, vocês leram isso ou não leram? Sim ou não? Sim. E ninguém entende isso. Infelizmente, a sociedade poupa as crianças e os filhos do serviço. Poupa as crianças e os filhos da atitude, da razão pela qual a criança torna e tem ombros fortes e lombo preparado para a vida. E nós fomos criados assim, a maior parte de nós viramos dondoquinhos, né? E infelizmente aprendemos uma vida que o Senhor Deus não ensinou. Olha o que diz aqui, presta atenção. Se alguém, o parágrafo começa, os que desejam alcançar a bênção da santificação, no meio dele está escrito assim, se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É o perfume de nosso amor aos semelhantes que revela nosso amor a Deus. Agora olha essa frase, é a paciência no serviço que traz repouso ao coração. O que traz, olha lá, é pelo humilde, diligente e fiel labor que se promove o bem-estar de Israel. Uau, aleluia, aleluia. Deus sustém e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho de Cristo. Deixa eu comentar. Ontem nós aprendemos, e anteontem, que nós não podemos confiar a obra do Senhor a uma pessoa que não esteja disposta a sacrificar-se por amor ao semelhante, dando a sua vida para ir buscá-lo da miséria onde está. Ponto final, sim ou não? A obra, o trabalho de obreiro só pode ser dado na mão de quem quer trabalhar desta maneira. Senão não vai dar certo. Por que algumas coisas na nossa vida não dão certo? Porque não funciona. Eu vivo dizendo ao meu esposo aqui, e a gente ajoelha por isso, que nós não podemos ter pessoas conosco que não tenham esse espírito, porque senão elas vão cansar disso aqui. Isso aqui é cansativo, isso é difícil, isso não, é uma coisa terrível. Todos os dias, ano após ano, com pessoas difíceis, depois elas se tornam boas, quando elas se tornam boas, vai embora já para o trabalho de Deus, lá vem outro grupo difícil e a gente trabalha, aí ela vai embora porque fica boa. E por que vai embora? Porque fica boa. Quando fica bem boa, começa a trabalhar o trabalho de Deus, vai lá e ganha almas, ela tem que ir. Por quê? Porque ela tem que fazer o trabalho do Senhor. É para isso que está aqui. E o nosso trabalho é exaustivo, noite e dia, noite e dia, noite e dia. E eu fico olhando e falo, glória ao nome do Senhor. Você sabe quem mais precisa disso? Nancy, adivinha quem mais precisa disso? Senão o Senhor Deus não me levaria para um trabalho como esse, jamais. Mas a santificação não é obra de um momento nem de uma hora, é de uma vida toda, não é? Não se pode corrigir os erros. Olha aqui, gente, isso daqui vocês têm que ver. Eu não posso deixar de ler. Bora? Vamos ler esse parágrafo aqui, ó, que começa, a santificação não é obra, no meio dele está escrito assim. Agora, olha aqui, olha, como conseguir a vitória? Você fala, mas como foi que João conseguiu? Como foi? Como conseguir a vitória? É a pergunta. Então vamos lá?
Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. O que é isso? Eu faço um esforço hoje, daqui a 2 dias faço de novo, mas daqui a 3, 4 dias eu estou de novo no pecado, aí eu volto de novo, faço de novo esforço. Sabe aquela pessoa que está sempre recomeçando? Não, agora eu vou, não, agora eu vou. E intermitente. O que é intermitente? Vai e volta, vai e volta. Não se pode alcançar com esforços débeis e intermitentes. Olha isso aqui. Olha só. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina, rigoroso conflito. É cair duro, irmãos. Eu não sei se vocês se lembram, eu contei a história de um homem que tinha o vício das drogas, né? Ele tinha saído do Brasil com esse terrível desse problema, passou 30 anos fora do país e tomou a luta com Deus de nunca mais cair naquilo. Mas ele veio visitar o Brasil, foi direto no colega com quem ele se drogava, o colega agora já estava velho, era uma oficina de carros. Quando ele chegou lá, o colega viu, fulano, você está aqui, mas o homem estava enrolando um cigarro, um baseado. E na hora que ele olhou aquilo, e que o colega, como estava acostumado há 30 anos atrás, ofereceu para ele caiu de joelhos na hora no chão e começou a clamar a Deus. Ele disse que a força da vontade de pegar aquilo foi tão grande que ele não teve outra... Ele falou, se eu pegar agora, eu volto tudo de novo na minha vida. 30 anos tinha se passado. Aí ele caiu no chão, disse que o colega falou, que isso? Ele estava clamando a Deus, Senhor, não me deixa tocar a mão nisso, Senhor, não me deixa, em nome de Jesus. E o amigo dele ficou tão impressionado que jogou fora daquela situação. Então vocês imaginem, 30 anos depois, luta fervorosa, é uma guerra, Senhor. Olha aqui, ó. Veja só, um rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos dizer atingir e dizer alcancei tudo completamente. Santificação é o resultado de uma obediência que dura quanto tempo? A vida toda. Senhores, nenhum dos nossos irmãos do passado, nenhum dos que aqui viveram, disseram estou sem pecado. Até aqueles que foram grandemente abençoados. Você se lembra de Paulo? Visitou o 3º céu e nenhuma vez voltou se gabando. Fui lá. Você não sabe, Deus me deu essa posição. Ele diz assim, não me convém gloriar-me. Todos eles no passado passaram pelas mesmas provas que nós passamos. E eles as venceram em seu tempo. Isso é tremendo, isso é grandioso. Irmãos, foi por isso que estes homens são capazes de dizer, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ai, olha só que coisa linda, é o Salmo 125. Eles são capazes de dizer assim, Senhor, quando o Senhor nos livra, quem passa pela experiência da transformação diz, quando o Senhor nos livra, nossos lábios, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, nossos lábios ficaram sorrindo, nós parecíamos que estávamos como quem estava sonhando, Senhor, foi como que a gente estivesse sonhando. Gente, quando você sai do cativeiro do pecado, quando aquele pecado que vem na tua vida, você olha, não vou vivenciar isso, em nome de Jesus, você sai dali aliviado pela graça e poder de Deus, louvado seja o nome de Deus, porque pela graça e poder de Deus eu venci. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não estiver guardando, em vão vigia a sentinela. É Deus que tem que fazer o trabalho. Você tem que se submeter, se entregar. Senhor, faz em mim. Senhor, em nome de Jesus. E quando o pecado vier, lutar ferozmente, nem que seja necessário você cair de joelhos na frente do pecado e implorar, em nome de Jesus, eu não quero cair nisso. Entenderam? Vocês compreenderam a seriedade disso? E é isso que o Senhor Deus quer fazer em nós, né? Agora, existe uma outra coisa. Pessoas querem se santificar, mas continuam azedas, com uma cara ruim. Vocês já notaram isso? Aqui foi dito sobre isso ou não? O Senhor Deus não nos quer assim. Ele disse que a santificação nos torna alegres, felizes. Isso é impressionante demais. Olha o parágrafo que diz aqui, ó. Muitos há que, embora procurando obedecer os mandamentos de Deus, achem esse parágrafo. Olha isso daqui. Vocês já viram aquelas pessoas, eu lembro de uma menina que chegou aqui para ser aluna, que disse assim, não pode rir. Vocês dão risada demais, não pode rir não. Eu falava, mas por que não pode rir? Não podia fazer xotar à tarde, não podia sorrir, não podia nada. Ela ficava olhando para a gente e dizia, não pode rir, não pode rir. Eu não me lembro, era um negócio terrível. A gente começava a rir, ela passava, todo mundo ficava assim parado, porque ela dizia, não pode rir, né? A gente via que estava incomodando.
Olha só, muitos há que, embora procurando obedecer os mandamentos de Deus, têm pouca paz ou alegria. Eita, já viu aquela pessoa assim, sem paz? Ai, é sempre difícil, ai que pessoa pesada, né? Esta falha em sua experiência, esta falha em sua experiência é o resultado de quê? Da falta de exercitar fé. Andam como se pisassem numa terra salina, um ressequido deserto. Pedem pouco, quando deveriam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, peça muito. A graça não tem limite, peça. Pode pedir, pede mais um pouco, e mais, e mais, e mais. O Senhor Deus levou a senhora White numa visão. Ela viu uma mesa imensa, cheia de presentes muito bem arrumados e ajustados. E ela chegou perto daquela mesa e viu o nome de pessoas que ela conhecia. Falou, que legal! Isso aqui é de fulana que ela conhecia. Ele disse, é dela, é dele e tal. E ela foi andando, olha aqui. Ele falou assim, e por que estão aqui? Não estão na terra? Ele disse, porque eles não pediram. Aleluia, meu Deus, eu quero pedir. Vocês não sabem quanto eu pedi ontem. Vocês não têm ideia. Pedi. Amanheci a cabeça hoje em dia pedindo. Vou pedir mesmo. Porque o Senhor Deus se alegra em dar. Olha só que coisa linda. As pessoas que vivem tristes, tais pessoas não representam corretamente a santificação que vem mediante a obediência à verdade. O Senhor quer que seus filhos e filhas sejam felizes, obedientes e desfrutem a paz. Aleluia, senhores. Isso é o plano de Deus para você e para mim. Ai, que coisa linda. Qual é a oração ordenada pelo céu? Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu não posso deixar de falar isso. A oração ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. A oração é ordenada pelo céu para conseguir isso. Passe o dia em oração. Aprenda a orar. Enquanto caminha, enquanto capina, enquanto conversa, enquanto está recebendo um tratamento, enquanto está aqui sentado, ore todo o tempo. Orai sem cessar. Aprenda. Acostume a sua cabeça a orar todo o tempo. Ora todo o tempo. Só aqui falando para vocês, orei várias vezes. Porque ao estar aqui, eu fico olhando o rosto. E fico pedindo, Senhor, toca nesse coração. Me dê palavras que dê certo. Senhor, aqui dentro da minha mente eu estou orando. Mesmo falando. Você tem que aprender a orar sem cessar. Isso é importante. Olha aqui, As influências divinas que vêm em resposta à oração. Quando a gente ora, influências divinas vêm em resposta à oração. Olha só. A oração da fé produzirão no coração do suplicante tudo que ele pleiteia. Olha que coisa linda. Quando você ora, o Senhor Deus está mandando a influência em resposta à oração e no seu coração você recebe tudo que está pedindo, tudo que pleiteia. Entenderam? Olha que coisa linda. Louvado seja Deus, né? Podemos pedir o perdão do pecado, podemos pedir o Espírito Santo, a natureza cristã, podemos pedir sabedoria, fortaleza para a sua obra, todos os dons, enfim, ele prometeu. E a promessa é, recebereis. Aleluia! Irmãos, pode ter certeza, o Senhor Deus prometeu, ele fará. Assim como a alva. É verdade que vai acontecer. Como a alma vai acontecer, a alva vai acontecer toda manhã, o Senhor Deus responderá a você. A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Devemos santificar-nos para Deus mediante obediência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada de obras mortas. Por que alguns não conseguem? Te assusta agora. Por que alguns falam, não, mas eu lutei e não consegui? Aqui está a resposta. Quer ouvir? Essa parte eu grifei e falei, eu não posso deixar de falar. Olha o que diz aqui. A razão porque muitos nessa época não fazem... Vai lá, achem esse parágrafo. A razão porque muitos acharam? Te assusta agora. A razão porque muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina como sendo apenas o que elas gostariam de fazer. É ou não é o retrato da sociedade falida nossa? A gente acha que as pessoas têm que fazer o que gostam de fazer. A psicologia moderna, infelizmente, ensina isso. Se te faz bem, experimente aquilo que você está tentando. Se te faz bem, não tem nada de faz bem. Não é isso que o Senhor Deus quer. Não é assim. O coração é enganoso, muito bem, meu marido. A oração é enganoso, mais que todas as coisas. E absolutamente, profundamente corrupto, diz. Olha só.
Então elas pensam que interpretam a vontade divina como aquilo é o que eu gosto de fazer, é isso que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Presumem estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos. Várias pessoas vêm aqui e me dizem assim, ó, a vontade de Deus que eu ouvi é essa, mas daqui a pouco elas dizem, mas a vontade de Deus é tal coisa, é o que elas querem fazer. Não é a vontade de Deus coisa nenhuma, é o que elas querem fazer. Eu estou com vontade de fazer e quem é que vai mudar de ideia? Ninguém, é só ela mesma. Então a gente não tem nada que dizer, é só esperar, deixa o tempo falar. Olha só, eles não têm conflito com eu. Por que não tem conflito com eu? Porque não lutaram. Está fazendo o que gosta, olha só. Há outros que por algum tempo são bem-sucedidos na luta contra seus desejos egoístas, por prazeres e comodidades. Prazeres e comodidades. Prazeres e comodidades. O que é isso? Eu vou fazer o que eu gosto, mas eu também quero viver numa vida mais... comodidade. O que é isso? Vocês estão entendendo a seriedade do que Deus diz? Comodidade. Não teremos aqui. Você pode ter certeza disso. Avante. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se de contínuo esforço. Estou cansado. Canso, porque a palavra de Deus diz que a vida toda, né? Mas chega uma época que até tentou, mas eu cansei disso. Olha lá. A indolência parece convidativa. O que é indolência? Preguiça. A indolência parece convidativa, repulsiva a morte do eu, fecham os olhos sonolentos e caem em tentação ao invés de resistir-lhe. Terrível, né? As diretrizes, olha, qual é o maior louvor para Deus? Qual é o maior louvor que a gente pode oferecer para Deus? Qual é o maior cântico, maior oferta que a gente pode dar para Deus? O maior louvor que os homens podem apresentar a Deus é tornarem-se consagrados, instrumentos, por cujo intermédio possa Ele operar. Irmãos, o tempo está passando rapidamente, não lhe recusemos os trabalhos que Deus quer fazer em nós, não lhe recusemos. À medida que nossa alma anelar a Deus, mais poderemos receber do Senhor sua graça e sua misericórdia. E acontecerá então o que nós lemos na palavra de Deus, no Salmo 125 a Salmos 130. O Senhor diz assim, olha que coisa linda, lembra? João foi enfiado dentro do óleo fervente. O que Deus fez com ele? O que está no Salmo 129, verso 3 em diante. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Imagina alguém arando sobre as suas costas, ó. E compridos fizeram seus sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e voltem atrás todos que odeiam a Sião. Olha, quem consegue permanecer do lado de Deus pode fazer estes textos da palavra de Deus se tornarem verdadeiras. Ainda o Senhor Deus no Salmo 130, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pela manhã, mais do que os guardas anseiam pela manhã. Agora, quem é o homem que é feliz? Salmo 128, bem-aventurado aquele, olha só, que teme ao Senhor. Quem que é bem-aventurado? Quem que é feliz? O que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. João podia dizer isso com segurança? Sim. E eu quero terminar com uma coisa que eu ontem estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me ensinou. Irmãos, só para vocês verem como a santificação muda uma pessoa, tá bom? Só para vocês verem o poder da santificação. Como que João era mesmo antes dessa santificação? Vingativo, desejoso de glória, de poder, de não sei o quê, se achava o bom, o tal. O negócio dele era, vem fogo do céu, consome eles. Senhor, eles estão ali falando, não faz parte do nosso grupo. O Senhor Deus falou, deixa eles. Foi João, lembra? Isso tudo era ele. Ele era um terrível de um chato, né? Mas o Senhor Deus o transformou, sim ou não? Sim. Mas agora presta atenção que eu vou te falar. Como é a cidade que vai descer do céu? Responda aí, rapidinho. Como é que é a cidade? O que Deus diz lá em Apocalipse que é a cidade? Como é que é? Linda. Um quadrado perfeito. Vem ela descendo com quantas portas? E embaixo das portas? Peraí. Em cima das portas está o nome de quem? Dos filhos de Jacó. E embaixo destes muros, né, da cidade, tem 12 fundamentos. E nos nomes dos 12 fundamentos tem o quê? O nome dos 12 apóstolos. Sim ou não? Quem foi que viu isso? Quem viu? Irmãos, isso mesmo, Felipe. Felipe acabou de dizer, ele viu o nome dele. Sabe quando ele viu isso? Sabe quando? Te assusta agora. Ele escreveu o livro do Apocalipse
lá em Pátimos, dentro de uma prisão, num lugar terrível. Ele viu o nome dele aonde? Na cidade santa. E depois ele saiu de lá. Ainda viveu um tempo no meio das pessoas. Por acaso ele se gabou de que ele já estava salvo? Respondam para mim. Por acaso vocês viram aquele João que antes tinha tido tanta vontade de ser o bom? Lembra que a mãe dele chegou: Senhor, que meu filho sente à direita, outro à esquerda. Um deles era João. Ele queria lugar. Agora ele viu que ele era um dos fundamentos da cidade de Deus. Ele sabia que ele estava salvo. Por acaso, algum momento ele escreveu isso na carta de 1 João, 2 João, 3 João e do livro de João? Ele escreveu alguma coisa nesse sentido. Por quê? O que Deus tinha feito no coração dele? O que o Senhor tinha feito nesse homem? O Senhor tinha feito nele o que Ele pode fazer em nós, o que Ele pode fazer em você nessa manhã, o que Ele pode fazer em você hoje. Glória ao nome do Senhor. Peça a Deus: Senhor, me dê da Tua graça. Me ajude a contemplar o Senhor. Você tem que pedir a Deus a contemplação do poder. Passa o dia pensando em Cristo. Todos os dias pensando nele. Organiza a sua mente nesse sentido. Em nome de Jesus, você vai ver o seu rosto mudar. Sua vida com as pessoas mudar. Com as pessoas com quem você convive. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos dê essa mudança, né? Que o Senhor Deus nos dê essa transformação do caráter, da vida, e é possível. Eu vou orar com você agora pela graça e poder de Jesus, para que o Senhor faça em você, em mim, em nós, em nossa casa, e que nós sejamos então objetos como esse, como João foi, de poder e de testemunho do que a graça de Deus é capaz de fazer. Glórias ao teu nome, Senhor Deus do universo. Bendito seja o teu nome, ó Pai Celestial, pelo dom do Senhor Jesus Cristo, nosso grande testemunho no céu, testemunha diante do universo, em nome de quem nos aproximamos de Ti. Queremos Te pedir, Senhor, que nos ajude a olhar para Jesus, a contemplar Jesus. Pelo contemplar seremos transformados. Ajuda-nos a manter em nossa mente, Senhor Deus, oração todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fugir daquilo que nos leva a pecar. Ajuda-nos, ó Pai, queremos a transformação que o Senhor planejou ao nos permitir nascer. Abençoe essa pessoa que está em casa. Ajuda-nos a correr por esse estudo bíblico. Pela graça e pelo poder de Jesus, ajuda-nos a passar isso para o maior número de pessoas possível. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e fortaleça você e lhe dê um bom dia. Um abraço e até amanhã.